Olá, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, dia 5 de abril de 2021, estamos aqui para a nossa aula de ética, tá? E hoje, vocês vão precisar do livrinho e nós vamos falar sobre um conteúdo que a gente ouve falar muito atualmente, tem a ver com a natureza, né? O meio ambiente, que é o aquecimento global. Então, vocês vão colocar na página 36, tá? E vocês vão ver que aqui, ó, página 36, onde começa. Então, a gente já está sentindo esse problema, literalmente, na pele, né? Os dias estão bem mais quentes do que antigamente. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, né, primeiramente, para a gente poder ir para as partes das explicações, para vocês poderem ver as figuras de uma forma mais detalhada também, certo? O aquecimento global. Para começar, este é um tema muito falado e importantíssimo para a vida na sociedade planetária. Estamos vivendo momentos de preocupação e de busca de soluções para melhorar a situação do aquecimento global. O mais grave obstáculo é o próprio homem, que continua agindo imprudente e irresponsavelmente, sem os cuidados discutidos e mostrados a respeito do aquecimento global. O aquecimento global é muito sério. Atinge o ser humano e a natureza inteira. Trata-se de um superaquecimento. As calotas polares estão derretendo em ritmo acelerado. A poluição provocou uma forte camada de gases na atmosfera, aumentando o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que a alteram em sua composição e, consequentemente, afeta, alterando a temperatura do planeta. Entre outras coisas, atribui-se a ele o fato de que a camada de ozônio, um filtro natural da atmosfera, que nos protege do contato direto com a luz do sol, aos poucos está desfeita. O avanço do mar é uma outra consequência do aquecimento global, assim como os incêndios e a quantidade de desertos. O mundo inteiro está ciente sobre esse caos na natureza. Muitos países lutam para diminuir e encontrar uma solução para, de fato, resolver. É por isso que o diálogo é tão importante. Os grandes empresários, donos de muitas fábricas que poluem o ar, devem buscar soluções, assim como os donos de madeireiras, buscando o jeito certo de evitar o desmatamento, que é uma catástrofe imposta à natureza. É muita informação, mas todas elas estão ligadas às atitudes cidadãs e, principalmente, à compreensão de que estamos sob o mesmo teto. Tudo o que acontece no mundo, de um jeito ou de outro, atinge-nos, como já foi visto em textos anteriores. O que nos falta é tomar consciência de nossa responsabilidade e, em seguida, agir pelo bem comum. Todo gesto em favor da natureza contribui para a sua conservação e ajuda a melhorar a situação de grandes problemas, como tsunamis, tempestades de neves, falta de água, extinção de animais e vegetais, furacões, chuvas e enchentes. É difícil de acreditar que uma pequena ação de jogar, por exemplo, um palito de picolé no chão cause um problema tão grave. Realmente, um não causa, mas milhares, sim. Por isso, a preservação do meio ambiente tem que ser uma ação conjunta.
todos têm que fazer a sua parte. Então, está disposto a ajudar nessa luta? Então, vejam só. Quando a gente fala do aquecimento global, é o aumento da temperatura no planeta. O efeito estufa, ele além também de aumentar a temperatura, ele segura, ele retém essa quentura no nosso planeta. E se a gente for falar sobre as consequências do aquecimento global, temos muitas consequências, certo? Uma delas é a questão, por exemplo, tem esse aumento do calor, mas tem várias coisas que os seres humanos fazem e estão piorando ainda mais essa situação. Por exemplo, nós estamos nos queixando do calor, realmente o calor está insuportável nos últimos tempos, mas por que é que isso vem piorando? Tem gases que todos os dias eles são jogados na nossa atmosfera. Então, tem gases de quê? Das indústrias, das fábricas, dos automóveis. Esses gases todo dia chegam à atmosfera. E eu até já havia falado, eu não me recordo se foi na disciplina de ciências ou de geografia, que muitas vezes, quando a gente passa por um local, a gente vê esses gases sendo lançados, a gente acha que esses gases eles só vão até uma certa parte. Mas é aí onde acontece o nosso engano. Eles chegam na atmosfera, só que, claro, quando eles já estão numa certa altura, a gente não consegue ver mais. E se o calor já está desse jeito, as pessoas estão desmatando as florestas. Então, vai ser pior por outra parte. Por quê? O nosso oxigênio tão importante, tão essencial na nossa respiração, ele vai ficar poluído. Então, nós não vamos ter um oxigênio purificado. Vamos sentir mais calor, né, porque as plantas nos oferecem oxigênio. Então, se a gente já se queixa do calor agora, a tendência é aumentar, né, porque as pessoas estão cada vez desmatando mais. Então, a gente está vendo aqui, ó, essa primeira imagem é a imagem do planeta Terra, como se estivesse em chamas. Isso aí já está demonstrando a questão do aumento dessa temperatura. O urso polar, ele está aí flutuando num pedaço de gelo que sobrou. Né? Tem aqui ó, a quantidade de fumaças todos os dias lançadas na atmosfera. O mar aumentando. Outros lugares tendo seca. Tudo isso é consequência do aquecimento global. Nós vamos ver aqui algumas imagens. As causas, né? Então, tem essas duas imagens aí, só para a gente poder refletir. Olha a quantidade de fumaça. Né? Aí tem gente que diz assim, mas a fumaça que faz mal é só aquela fumaça que é mais escura, que é a fumaça que tem, vamos dizer, mais sujeira. É aí onde ocorre o nosso engano também. Todo tipo de fumaça pode fazer mal ao meio ambiente. Mesmo sendo uma fumaça mais clara, uma fumaça mais escura, pode prejudicar, sim. Porque nessas fumaças, o que chega na atmosfera tem algumas substâncias que são poluentes, então elas vão chegando e se acumulando lá. Então, todos os dias a gente vê essas cenas, né? Principalmente os carros, os ônibus, né? Aqui, ó, é uma usina nuclear. A usina nuclear ela também produz energia, então está aqui liberando também fumaça. E tem aqui principais gases poluentes: dióxido de carbono, monóxido de carbono,
clorofluorcarbonetos, que daqui a pouco a gente vai ver onde é que esse clorofluorcarboneto ele está presente. Ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. Essa imagem, ela diz muita coisa, né? Então, tem assim, tem o planeta Terra, tem um spray que está sendo espremido em direção à Terra. Isso quer dizer o quê? No nosso dia a dia, o clorofluorcarboneto, que é um dos gases que é conhecido como CFC. Se você for ler algum texto de geografia, de história em algum livro, então você pode encontrar a sigla CFC, que significa clorofluorcarboneto. É um dos principais gases que pioram esse problema do aquecimento global. E esses gases, eles são presentes nos sprays, nos desodorantes que nós usamos, nos inseticidas, né? Tem aqueles sprays, são inseticidas também. Né? E esses gases, a gente diz assim, mas eu uso desodorante na minha axila, eu coloco na minha casa, mas ele mesmo assim, ele faz com que esse calor também aumente, porque esse aquecimento global também piora. Por quê? Mesmo a gente achando, eu boto no meu quarto, eu boto no banheiro, eu boto na sala da minha casa, independente, mas ele também chega na atmosfera. É impressionante, né? A gente, um simples frasquinho, né, de um spray, fazer todo esse estrago, né? Outros materiais também que podem piorar esse aquecimento global, os extintores de incêndio, que também tem o CFC, os ar-condicionados, aí tem aqui o desenho do spray, não sei se dá para vocês verem aqui azulzinho, os congeladores também. Então tem muita coisa, claro, a gente precisa do ar-condicionado, precisa. Nós vivemos num clima muito quente, mas a gente pode usar o ar-condicionado com responsabilidade. Por exemplo, se a gente não está naquele ambiente, a gente desliga esse ar-condicionado, não deixa a porta aberta, porque senão o motor ele vai precisar, né, fazer mais força para poder trabalhar, então vai liberar mais CFC na atmosfera. Então, tem algumas formas que a gente pode reduzir, né, a gente pode usar com responsabilidade. Então, a gente economizando energia nessa questão do ar-condicionado, a gente vai fazer com que ele também trabalhe menos, resfrie mais os ambientes e não emita tantos gases para a atmosfera, certo? E aqui, ó, outra consequência é geleiras derretendo, né? Por quê? O calor no planeta, como está aumentando, então a gente sabe que gelo no calor vai derreter. Então as geleiras estão derretendo. O que está acontecendo com tudo isso? Os animais, né? Os ursos polares, os pinguins estão entrando em extinção. Por quê? Eles são acostumados a viverem no local frio. Muitas vezes eles têm que sair do local que eles vivem para poder procurar alimento em outro local e terminam morrendo no caminho. E a camada de ozônio, a gente até viu aqui no texto, ela serve como um filtro, né? Como uma proteção natural para que o nosso planeta não receba diretamente, com tanta intensidade, vamos dizer assim, os raios solares, né? Mas o que é que acontece? Todos os dias, poluição chega na atmosfera. Tem gases que passam 400 anos na atmosfera. Então, esses gases vão, certo? E aí, a gente termina. Então, a camada de ozônio está sendo destruída, né, por conta da quantidade de poluição. Né? Essa camada está sendo acabada e assim está fazendo com que tenha, né, os raios solares eles cheguem mais fortes até nós. É por isso que quando nós estamos na rua, nós sentimos
né, nós sentimos esses raios, certo? Essa quentura, né? A gente sente até a nossa pele arder também. E olha aqui, ó, quem provoca? As indústrias, né? Que provocam, são as principais, né? Mas nós vimos aí que os sprays, né, também. O avanço do mar, quando a gente fala, né, nessa questão do avanço do mar, então, como as geleiras estão derretendo, a quantidade de água no mar está aumentando. Então, está fazendo com que esse nível aumente. Então, tem cidades sendo destruídas, essas casinhas que ficam próximas, né, aí dos mares, né? Então, a vegetação está sendo tudo devastado, certo? Os furacões, certo? Esses furacões também são consequências do aquecimento global. E o pior de tudo é que, assim, esses furacões, esses ventos, né, fortes que tem, eles são consequências desse aquecimento, né? E também que são altamente destruidores. Eles levam, né, destroem tudo o que está ao redor. É um vento muito forte. Então, até pessoas, se tiverem contato, podem morrer, certo? Chuvas repentinas, né? Hoje em dia é muito comum. A gente sai de casa, tá aquele sol bonito, e de repente tome chuva, né? E acontece do nada, né? Do nada, assim, o tempo muda, o tempo fecha. E a gente muitas vezes não está nem com a sombrinha, né? Prevenido, e tudo muda de repente e chove. O tempo fica nublado e é tudo muito rápido. Então, essas chuvas repentinas, essas chuvas que tudo que esse clima muda tão rapidamente, tudo isso é consequência também do aquecimento global, certo? A extinção dos animais também é uma outra consequência, certo? Então, tem animais aquáticos, como, por exemplo, as tartarugas, que estão entrando em extinção. Tem alguns felinos, né, macacos também, aves. Então, tudo isso aí, com essas mudanças de temperatura, né, do clima, então, tudo isso aí está fazendo com que esses animais deixem de aparecer. Inclusive, na natureza, tem espécies que só existem 50 animais. Tem espécies que existem 10 mil. Aí você diz assim, mas 10 mil é uma quantidade muito alta. Não é. Se a gente for levar em consideração, 10 mil para a natureza é um número muito baixo. Então, né, faz com que esses animais desapareçam mais rapidamente. As enchentes. É muito comum hoje em dia, né? Qualquer chuvinha que dá, fica tudo alagado. As cidades todas ficam tomadas por chuva, né? E a consequência de tudo isso é esse aquecimento, né? A seca, certo? A seca, a gente já existia no Nordeste, mas está piorando, por quê? Os períodos que passam sem chover são bem piores, né? São bem maiores. Então, se as pessoas já não tinham muita esperança para poder plantar nessas regiões, agora é que piorou muito, né? Os tsunamis também, consequência desse aquecimento. Então, vejam só quantas coisas. Os incêndios florestais. É muito importante falar um detalhe nessa parte, porque tem alguns desses incêndios que são provocados pelas pessoas, mas tem alguns que são provocados pela temperatura quando está muito alta. Então, vai esquentar muito nesse local e vai fazer com que esse local ele tenha essas queimadas, né? E aqui tem algumas críticas, né, sobre esse aquecimento global. Olha só. Tão grave quanto o derretimento das calotas polares é o derretimento dos neurônios humanos, né? Então,
A gente está vendo aí que só sobrou um pedacinho de gelo para o urso, um pedacinho para o pinguim. Olha o que os pinguins estão dizendo aí para o urso. Estou com saudade de deitar no gelo. Então, eles estão em cima do urso. O urso já tem um pedacinho de nada de gelo aí, né? Outra crítica também. E esse? Polo Norte em 2100. O pinguim no clima nordestino, dizendo, oxente, ó. O pinguim suado. O pinguim aqui, até os cactos tem aí, né? Isso aí está retratando que está virando Nordeste, porque o Nordeste é que é conhecido pela pintura, né? Então, o urso polar, numa área de seca. Então, vejam só. Né? São coisas que estão mudando, infelizmente, na natureza, né? Então, no primeiro quesito da página 38, a gente tem aqui. Observando a figura abaixo, faça a relação entre ela e o texto estudado nessa lição. A gente está vendo o planeta Terra com o termômetro, com a bolsinha, né, em cima. Então, isso quer dizer o quê? Né? Está dizendo que o nosso planeta está precisando de cuidados, você pode colocar, que o nosso planeta está perdendo, né, com tudo isso. Então, várias formas de você escrever. Né? E nosso planeta está precisando muito dos cuidados, mas infelizmente as pessoas ainda não compreenderam essa mensagem. Então você pode escrever aí, o planeta precisa ser cuidado, precisamos preservar a natureza, precisamos cuidar do meio ambiente, então tem várias coisas, né? O planeta está sofrendo as consequências das atitudes humanas, então aí são só sugestões do que eu falei, mas você pode colocar, tem várias coisas que você pode escrever aí, certo? Então vocês podem pausar para poder responder também, né? Que a gente sabe que se a gente for deixar o vídeo correndo mesmo na aula, então pode dar até um vídeo de 2 horas, 3 horas, né? Aí vai depender, né, do tempo que cada pessoa leva para poder responder a atividade. Segundo, realize uma pesquisa e escreva o significado dos temas abaixo. Essa parte a gente vai fazer agora, tá? Aquecimento global. O aumento da temperatura média global na atmosfera e nos oceanos, né? Quando a gente fala global, é geral. É o aumento dessa temperatura de uma forma geral, certo? Logo embaixo, vocês têm o efeito estufa, certo? Então, o efeito estufa é o aumento da temperatura também da Terra pela retenção do calor, né? por certos gases atmosféricos. Sendo que a poluição o intensifica e causa o aquecimento global. Né? Ele retém esse calor, o efeito estufa, e daí ele gera o aquecimento global. É por isso que os nossos dias estão cada vez mais quentes, certo? Então, lembrando, vocês podem pausar, tá certo? Para poder fazer, porque senão o vídeo fica muito longo, se a gente passar direto. Sustentabilidade, nós temos aí no outro. Quando a gente fala em sustentabilidade, é a gente atender às necessidades do momento, né? E de uma forma que a gente possa cuidar do nosso futuro, certo? Sem prejudicar o meio ambiente. A gente pode desenvolver nosso presente, nosso futuro, mas a gente não pode prejudicar o meio ambiente, né? Atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações também satisfazerem suas necessidades, né? É a gente fazer um desenvolvimento de uma forma que não vai agredir o planeta, certo?
39, o terceiro tem assim: sabemos através de pesquisas o quanto o mundo está sendo ameaçado pelos descuidos dos próprios humanos. Mas, como cidadãos, precisamos agir. O mundo precisa de nossa ação ética e cidadã. Diante das situações abaixo, busque soluções práticas ao seu alcance, ou seja, a sua parte de cidadão planetário. Depois apresente uma sugestão para as autoridades governamentais ambientalistas, né, as pessoas que têm o poder sobre as questões ambientais. Então, na primeira imagem, nós estamos vendo aí a seca. Como é que a gente pode colaborar para isso não acontecer? Qual é a sugestão que a gente pode dar à pessoa que é responsável, né, uma autoridade responsável pelo meio ambiente? Pinguins. Nós temos aí os pinguins. Os pinguins, na outra imagem, nós estamos vendo que eles têm apenas um pedaço de gelo flutuando. Então, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode colaborar para isso não acontecer? Para reverter essa situação? Que sugestão vocês dariam para as autoridades? Algo que eles fizessem para que os pinguins não sofressem isso? Nós estamos vendo o outro, né, a questão do desmatamento. Tem uma pessoa aí tentando reflorestar, né, tentando plantar aquilo que foi perdido. Então, como colaborar? Sugestão para as autoridades. Então, o que é que vocês diriam para as autoridades? E o último, a quantidade de fumaças. Como a gente pode colaborar para que isso não aconteça? E que sugestão vocês dariam para as autoridades, né, para que evitasse essa questão aí da quantidade de fumaça? Então, lembrando, são respostas pessoais, vocês vão dar a opinião de vocês, tá certo? Hoje a gente fica por aqui, então eu desejo uma excelente semana para vocês e até a nossa próxima aula.